Nós já fizemos um vídeo sobre esse aparelho com nossas primeiras impressões e desta vez nós voltamos para fazer um review um pouco mais completo. Este é um aparelho de baixo custo da Motorola, né? É o aparelho da linha Razr, da linha principal da Motorola mais em conta que nós temos no mercado, inclusive é um dos melhores custo-benefícios que nós temos entre todas as marcas. Então nós vamos falar um pouco agora sobre esse aparelho, começando sobre o seu design. Ele tem um design bem simples, um design padrão até da linha Razr da Motorola, porém com um acabamento bem mais básico do que os seus irmãos de linha. O seu Razr e o Razr HD, principalmente os tops de linha, eles possuem melhor acabamento, detalhes, uma traseira de Kevlar, coisas que não serão encontradas num aparelho de baixo custo como o Razr D1, onde ele tem um acabamento todo de plástico. Porém, o seu design ele lembra muito os demais aparelhos. Ele tem os seus botões aqui, né, aparentes. Na verdade, você tem até uma grande semelhança com seus outros irmãos de linha, como é possível ver. A traseira com uma certa textura na sua traseira de plástico. Então nós temos aqui na frente a tela de 3,5 polegadas. É uma tela bem pequena, principalmente se compararmos com os últimos lançamentos que nós temos no mercado das novas gerações, que tem telas entre 4 e 5 polegadas. Porém, ele é um aparelho sendo tão pequeno desse jeito, ele proporciona uma boa pegada e possibilita o uso com uma mão. Você praticamente pode executar todas as funções, digitar, fazer qualquer coisa com o aparelho utilizando apenas uma mão. Além disso, ele é bem leve, ele tem 110 gramas, então ele também é bem leve, não pesa nada no bolso, tanto financeiramente quanto em relação ao peso. Ele tem aqui na lateral esquerda a porta micro USB. Na parte superior nós temos o conector de fone de ouvido. Na lateral direita o botão Power e o botão de volume. E na parte traseira do aparelho nós temos aqui a câmera sem flash. Como foi possível notar, ele não tem uma câmera frontal. E uma coisa que eu já tinha comentado no vídeo anterior, que é bem interessante, é que ele é o único aparelho da linha Razr que tem a traseira destacável. É possível abrir a tampa traseira do aparelho. Então é possível acesso ao compartimento de bateria, que inclusive é onde estão localizados os compartimentos para os chips. Ele é um dual SIM, então aqui você tem dois compartimentos para os chips e um compartimento para um cartão micro SD. Muito bem, já estamos aqui então com o aparelho ligado e eu gostaria de começar falando a respeito da câmera desse aparelho. Ele possui uma câmera de 5 megapixels com alto foco e apesar de ser uma câmera de um aparelho de baixo custo, o comum seria não esperar tanto, né, dessa câmera. Porém, até que ela se sai bem na realização de fotografias. É claro que nós não podemos compará-la com câmeras de outros aparelhos mais caros, mas para fotos, para o dia a dia, para postar em redes sociais, Instagram, Facebook, até que ela se garante. A Motorola tem equipado seus últimos lançamentos com uma tecnologia chamada BSI, Backside Illumination, que tem como proposta melhorar a qualidade das fotos tiradas com baixa iluminação. Porém, a realidade é que ainda, mesmo com essa tecnologia, as fotos com baixa iluminação ainda são um problema, não só para esse aparelho, mas para a maioria dos aparelhos que nós temos no mercado. Além disso, ele possui também a tecnologia HDR, que é a tecnologia onde a câmera tira, né, várias fotos e combina de forma a melhorar o resultado através de vários níveis de exposição.
Muito bem, outra coisa sobre o que eu gostaria de falar é sobre o GPS. O GPS de outros aparelhos da Motorola que eu testei, eles são até que muito bons. Eles têm um tempo de fixação, tanto em ambiente externo quanto interno, muito bons. O Motorola Razr D1, ele até tem um tempo de fixação em ambiente externo relativamente bom. Eu tenho aqui uma imagem da tela que eu fiz. Nós temos aqui o tempo de fixação em ambiente externo de 11 segundos. Porém, o tempo de fixação em ambiente interno ele é bem demorado. Tanto que eu tinha pensado até em fazer a gravação ao vivo, né, do teste do GPS em ambiente interno, mas depois de algumas tentativas, o tempo de fixação foi muito grande. Aqui nós temos 4 minutos, então é aproximadamente esse o tempo para fixar. Então eu resolvi que seria melhor apenas tirar a imagem a foto da tela para mostrar para vocês. Agora em relação ao armazenamento, em relação ao armazenamento, o Razer D1 ele sofre do mesmo problema que seu irmão Razer D3. Ele tem apenas 4 GB memória interna total, sendo que desses 4 GB, apenas pouco mais de 2 GB, aqui no caso 2,31 GB, são utilizados para aplicativos. Se a gente pensar que hoje em dia aparelhos com 8 GB e até mesmo com 16 GB de memória já podem ser considerados pouco insuficientes, com jogos onde você tem 2 GB às vezes, quanto mais um aparelho onde você tem apenas 2,31 GB disponível para instalação de aplicativos. Ele até suporta um cartão microSD de até 32 GB, que é muito bem-vindo, porque arquivos, fotos, vídeos, músicas e esses arquivos diversos podem ser salvos no cartão de memória. Porém, um grande problema é que aplicativos não podem ser transferidos para o cartão de memória. Você não pode pegar um aplicativo e transferir, pelo menos não de uma forma nativa, sem precisar de root e várias outras gambiarras, podemos dizer assim. Por falar em aplicativos, o Motorola Razr D1 já vem com alguns aplicativos pré-instalados. Alguns até que interessantes, outros nem tanto. Ele possui, por exemplo, o Google Chrome como seu navegador padrão. Além disso, ele traz também um estúdio de filmes, que na verdade é nada mais que um editor de vídeos, onde você pode criar um projeto de vídeo, salvar e compartilhar diretamente do smartphone. Ele traz também um Guide Me, que é um manualzinho bem básico. Ele traz também o Quick Office com editor que possibilita visualizar e editar textos, planilhas e apresentações, inclusive visualizar PDF. Possui uma rádio FM, que para utilizar é necessário conectar o fone de ouvido, né, para que funcionará como antena. E além disso, como ele vem com a versão 4.1.2 Jelly Bean do Android, ele possui o Google Now. O Google Now é uma espécie de assistente que o Google tem incluído em seus smartphones que emite alguns avisos de acordo com localização. Por exemplo, aqui, antes de sair para o trabalho, ele vai avisar o tempo, a melhor rota para você chegar no trabalho. Voos, ao pesquisar voos, ele vai começar a avisar o status do voo, se ele está no horário, se ele está atrasado, se ele está chegando, dentre muitas outras coisas. É uma função bem bacana. Existe no mercado uma versão do Razer D1 com TV. Porém, esse aparelho que foi enviado para testes não possui tal função. Então, infelizmente, não foi possível testar este recurso no Motorola Razr D1. Como eu já falei, a versão do sistema do Razr D1 que vem de fábrica é a versão do Android 4.1.2 Jelly Bean. Ela é uma versão relativamente nova. Se considerarmos que poucos aparelhos disponíveis no mercado estão com a versão 4.2, que é a mais recente disponibilizada, porém a Motorola já lançou esse aparelho com a
promessa de atualização para além da versão 4.2 para a versão 4.3 que foi anunciada recentemente pela Google. Resta saber se a Motorola vai cumprir essa promessa, porque nós sabemos que a política de atualizações da Motorola sempre foi bem criticada pelos usuários. A interface do Android que a Motorola adota, ela é bem clean, ela é bem limpa, ela é bem inclusive próxima do Android puro, né, do Android que é utilizado nos aparelhos Nexus, com poucas e até bem-vindas modificações por parte da Motorola. Nós temos, por exemplo, aqui na grade de aplicativos, uma grade de aplicativos favoritos. Então é uma coisa bem útil. Temos também uma tela de configurações rápidas. Aqui, quando você tem a tela inicial, ao deslizar, você encontra aqui uma tela de configurações rápidas, muito bem-vinda, principalmente por não termos aqui na tela de notificações uma barra, né, como alguns outros aparelhos de outras fabricantes costumam ter. Além disso, nós temos o famoso Círculos, né, conhecido como Círculos, que é esse widget da Motorola, que é bem bacana, ele tem um visual bonito e traz algumas funções, por exemplo, de relógio, de tempo, onde você adiciona cidades e a cada giro ele mostra uma cidade, bateria e acesso rápido à configuração. E claro que se você clicar por exemplo, no relógio ele vai abrir o relógio, se você clicar no clima ele vai abrir uma tela mostrando o tempo naquela cidade que você clicou. Clicando na tela da bateria ele vai mostrar a bateria. O Motorola Razr D1 ele possui um processador single core de 1 GHz. É um processador mais simples, voltando a lembrar que este aparelho é um aparelho de baixo custo e então ele tem um desempenho um pouco lerdo se comparado com outros aparelhos melhores, é claro. Porém, até que não é um desempenho tão ruim. Eu vou executar aqui alguns aplicativos de benchmark para verificar o desempenho em relação a outros aparelhos, comparando através desses aplicativos. O primeiro aplicativo é o CF Bench. Vamos dar um full benchmark para realizar os testes do aplicativo. Muito bem, o teste do benchmark do CF Bench já terminou. Já temos aqui os resultados do aparelho, aqui as informações do aparelho, os detalhes, especificações técnicas, os testes realizados. E aqui no final nós temos uma comparação. É claro que se considerarmos os aparelhos com os quais ele está sendo comparado, é uma comparação até muito injusta, né? Mas nós temos então aqui a pontuação do dispositivo, aqui embaixo, em penúltimo. Nós vamos agora para um outro aplicativo, que é o Quadrante, um dos mais conhecidos aplicativos de benchmark disponíveis. Vamos rodar aqui o full benchmark do Quadrante e vamos aguardar para verificar os resultados. Muito bem, temos aqui o teste do Quadrante Benchmark concluído. Vamos verificar agora os resultados. Então aqui está, 2540. Percebemos que ele, se comparado a outros aparelhos um pouco mais antigos, ele até que se sai bem, porém, mais uma vez, o teste em relação a aparelhos novos, ele fica bem abaixo, como aqui nós podemos ver em cima. Vamos agora fazer um último teste, desta vez com o AnTuTu Benchmark, e vamos fazer o teste e verificar o resultado deste aplicativo desta vez. Iniciar teste, agora vamos aguardar. Então aqui está, temos o nosso resultado e aqui nós temos uma comparação, um gráfico de comparação. Mais uma vez ele pega vários tipos de aparelhos bem superiores como o Galaxy S4, o Xperia Z, Nexus 4 e é claro que ele ficaria bem lá embaixo. Aparece aqui o Galaxy S, Kindle Fire e nós temos então aqui o nosso Razr D1 com 6.085 pontos, bem abaixo do Galaxy Note, que já é uma versão antiga do phablet da Samsung, e
um pouco abaixo do Kindle Fire e acima do Galaxy S. Então, como um aparelho mais básico, de baixo custo, ele tem um desempenho bem baixo mesmo. O que não significa que ele seja ruim, significa apenas que você não vai ter um aparelho tão rápido, com um desempenho tão fluido quanto aparelhos mais novos, ou inclusive aparelhos de tops de linha. Mas é um aparelho que, com Android já atualizado, com um hardware relativamente bacana para o seu tipo de aparelho de mercado, até que se garante bem para o uso no dia a dia. E por falar em se garantir bem, vamos falar um pouco agora da bateria. A Motorola tem se preocupado em oferecer aparelhos com uma autonomia bacana de bateria, e nesse modelo de baixo custo é possível notar que há também essa preocupação, ainda que a bateria não seja tão boa quanto outras com uma capacidade de apenas 1785 mAh. Nós vemos que a Motorola tem, depois do fracasso que foi a bateria do Razr, do primeiro Razr, se esforçado um pouco mais em melhorar as baterias. Eu realizei durante essas semanas que eu estive com o aparelho, alguns testes de bateria. Então eu vou mostrar aqui agora o resultado desses testes. Muito bem, então nós temos aqui o primeiro teste que foi realizado utilizando de vez em quando o Wi-Fi, tirando uma foto ou outra quando necessária e usando bem pouco mesmo, deixando ele bem em stand-by. A bateria durou mais de 4 dias. Depois disso, nós temos aqui o resultado de testes onde o telefone foi um pouco mais utilizado, um uso mais comum. Nós temos ainda o uso do Wi-Fi o tempo todo, o 3G ele conectado o tempo todo, mas a tela não sendo utilizada sempre. De vez em quando pegava para ver uma ou outra notícia, navegar um pouco na internet, redes sociais e tudo mais, mas ainda assim com um uso relativamente baixo. E a bateria, então, nós temos uma duração de 13 horas e 53 minutos. Quando eu peguei e fiz um teste utilizando o aparelho como meu aparelho principal, eu utilizei esse aparelho como meu único aparelho por 2 dias, e eu uso muito o smartphone para tudo, conectado no Wi-Fi, no 3G o tempo todo, vendo redes sociais, navegando, tirando foto, jogando Ingress com o GPS ligado, enfim, eu uso demais. E ainda assim ele aguentou bem, ele aguentou 7 horas e 50 minutos, ainda restavam 10% de bateria sendo utilizado com o meu aparelho principal. Muito bem, pessoal, então esse foi o Motorola Razr D1. Nós pudemos aqui ver um pequeno review com algumas informações um pouco mais detalhadas sobre o aparelho. Lembrando que o aparelho ele está disponível nas cores branca e preta, e ele possui algumas versões. Ele possui uma versão Dual Chip, uma versão Dual Chip com TV e uma versão Single Chip com TV. Essa versão que nós testamos aqui é a versão Dual Chip sem TV, infelizmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, suas dicas.